Como o mercado de trabalho se estrutura no Brasil? A resposta a essa pergunta é o tema deste nosso segundo encontro da série Desigualdade de Raça e Gênero no Mundo do Trabalho. Oi, gente, tudo bem? Vimos no episódio anterior que as desigualdades de gênero e raça são aspectos fundamentais das desigualdades sociais no Brasil. As dinâmicas de produção e reprodução dessas desigualdades afetam a grande maioria da população brasileira. São fenômenos de grande escala que impactam a trajetória de crescimento e desenvolvimento social do país. Os exemplos estão por toda parte, em diferentes áreas da vida social. E isso tudo se reflete no mercado de trabalho para as mulheres, principalmente para nós, mulheres negras. As oportunidades de acesso a empregos de qualidade sempre foram diferentes para homens e mulheres, negros e brancos. A globalização da economia e a liberalização dos mercados modificaram as condições e as relações de trabalho. A subcontratação e a terceirização se multiplicaram. É o que se chama de precarização do mercado de trabalho. E todas essas mudanças têm impactos diferentes para homens e mulheres, brancos e negros. Quando a gente fala em impactos diferentes, tem que lembrar de outra característica presente também no modelo brasileiro: a distribuição desigual de responsabilidades entre homens e mulheres. Ou seja, são as mulheres que passam mais tempo cuidando das crianças, dos familiares e das tarefas da casa. Os estereótipos de gênero que a gente viu no nosso encontro anterior continuam nos colocando como as responsáveis exclusivas ou principais por essas atividades de cuidado, o que, claro, nos sobrecarrega e muito. No Brasil, as mulheres que trabalham fora de casa nas mais diversas ocupações, ainda assim dedicam em média 21 horas semanais ao trabalho não remunerado de cuidado. Isso é quase o dobro de horas em comparação aos trabalhadores homens, que empregam cerca de 12 horas semanais. No mundo todo, as mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do tempo dedicado ao trabalho não remunerado de cuidado. Neste gráfico, é possível ver que essa situação sofreu poucas mudanças ao longo do tempo. Pela altura das barras, dá para perceber que ano após ano quase não há variação, especialmente no caso dos homens. De 2001 a 2015, o número de horas que homens brancos e negros dedicaram aos afazeres domésticos permanece na casa das 11 horas semanais, e entre as mulheres, em torno de 21 horas semanais. Repare como as mulheres negras trabalham ainda mais que as brancas. Isso faz com que o total de horas trabalhadas, somando os afazeres domésticos e o trabalho fora de casa, seja bem maior para as mulheres. Todas essas atividades familiares e domésticas são fundamentais para a economia. Para você ter uma ideia, estima-se que esse trabalho é um esforço que equivale a 11% do produto interno bruto do país, mais do que qualquer indústria e mais do que o dobro que todo o setor agropecuário produz. Apesar disso, essas atividades não entram na conta do PIB, que deveria ser a soma de tudo que se produz em um país. O trabalho remunerado fora de casa e o trabalho não remunerado de cuidado compõem duas esferas regidas por lógicas distintas, mas que se afetam mutuamente. Para promover a conciliação entre trabalho remunerado e não remunerado, a primeira coisa é reconhecer a importância que o trabalho de cuidado tem para a vida social e para a economia dos países. Isso é o que chamamos de corresponsabilidade social. Significa que homens e mulheres, famílias, Estado e mercado, todos são responsáveis pelos cuidados. Também, é claro, é preciso compartilhar melhor as responsabilidades entre homens e mulheres. Esse modelo rígido de divisão de papéis, baseado em estereótipos de gênero, interfere de forma concreta na estruturação do mercado de trabalho. E o custo disso é alto. Além de criar barreiras adicionais para que a gente tenha acesso a melhores oportunidades de trabalho e emprego,
Esse modelo contribui ainda hoje para uma maior concentração de mulheres em um leque menos diversificado de ocupações. Em geral, naquelas associadas às atividades de cuidado. O trabalho doméstico continua sendo uma das principais ocupações e a porta de entrada no mercado de trabalho para muitas mulheres, especialmente para as mulheres negras. Joyce Fernandes, a Preta Rara, tem muito a dizer sobre isso. Aqui é a Preta Rara, eu sou rapper, historiadora, escritora e tenho uma linha de pesquisa sobre o trabalho doméstico, no qual eu fui empregada doméstica durante 7 anos aqui no Brasil, né? Então eu costumo sempre dizer que eu tenho a vivência, a prática, a teoria, tudo atrelado. O trabalho doméstico se organizou ainda no resquício de uma abolição não conclusa, né? O que eram as escravizadas domésticas, hoje são as trabalhadoras domésticas com esse mesmo requinte de crueldade, né? De dizer que é tratada como se fosse da família, mas não pode utilizar os mesmos talheres, não pode utilizar o banheiro da família, né? Tem o quartinho da empregada que é sempre bem próximo da área de serviço e muitas das vezes esse quartinho da empregada é lotado de coisas que a família não quer ou não tem onde guardar. Na realidade, nós, enquanto trabalhadora doméstica, a gente não quer ser tratada como se fosse da família, porque a doméstica, a trabalhadora, ela tem família, né? Então, na realidade, o que é necessário é garantir os direitos trabalhistas dessa classe tão ainda enraizada nessa questão colonial no Brasil. É uma profissão ainda que é lida por ser uma profissão exclusiva para as mulheres, né? Porque é algo que lida aí com a questão do cuidado, do zelo da casa. Então, pelo fato da gente vivendo numa sociedade patriarcal, onde ainda não se veem os homens nesse lugar, né? Além de ser uma profissão majoritariamente de mulheres, dentro desse grupo social, né, de gênero mulheres, 78,8% são de mulheres pretas, ou seja, para lá da maioria, né? Se tivesse outro gênero, outra cor nessa profissão, com certeza os direitos trabalhistas já tinham sido assegurados, nós já estaríamos avançados nessa questão dessa profissão aqui no Brasil, né? Uma profissão tão antiga que foi preciso criar a PEC em 2015 apenas, né? E aí é algo que eu sempre falo, que o trabalho doméstico ele é hereditário para as mulheres pretas, né? A minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe foi empregada doméstica e eu também fui. E é uma forma de ser hereditário e uma forma de não ter opção. Porque na minha época eu entreguei currículo em diversos lugares lá na cidade de Santos, litoral de São Paulo, onde eu nasci, no qual não me chamavam nem para uma entrevista. Então o trabalho doméstico é algo que está muito próximo ali, sabe? Tipo, é algo que você consegue rápido. E assim fiz e fui. E aí logo nas primeiras semanas eu entendi a agonia da minha mãe, que quando eu consegui arrumar um emprego numa casa de família, minha mãe ficou nervosa, chorou, falando que não queria. E logo nas primeiras semanas eu entendi o porquê. Por conta desse sublugar, né? De as famílias tradicionais brasileiras ainda acreditar que o trabalho doméstico é algo de propriedade deles, né? E eu recebo relatos na página do Empregada Doméstica, né? Uma página que eu criei em 2016 para poder denunciar relações não humanizadas no mercado de trabalho, né? Relações não humanizadas no trabalho doméstico. E até hoje eu ainda recebo diversos relatos de trabalhadoras domésticas falando que não pôde se alimentar, não pôde utilizar o banheiro. Em 2018, havia no Brasil cerca de 6,2 milhões de pessoas ocupadas no trabalho doméstico. Desse total, 5,7 milhões eram mulheres, 3,9 milhões delas negras, ou seja, o equivalente a 63% do total. Nesse mesmo ano, as trabalhadoras domésticas representavam 14,6% do total da ocupação feminina no país. Entre as mulheres negras ocupadas, quase 19% estavam no trabalho doméstico. E mesmo em um segmento em que as mulheres são mais de 90% do total de pessoas ocupadas na profissão, a situação das mulheres negras é pior que a dos homens, quando se pensa na formalização do contrato de trabalho. Veja neste gráfico. A formalização do trabalho doméstico no Brasil é bem baixa. Gira em torno de 30% de acordo com dados de 2018 do IBGE.
O percentual de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade varia de 54% entre os homens brancos a 72% entre as mulheres negras. Ao todo, os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas informais somam 4,3 milhões. Desse total, 4,1 milhões são mulheres e cerca de 3 milhões delas negras. Outro grande problema que continua é o do trabalho infantil doméstico. Apesar de proibido pela legislação, ele ainda é muito presente na sociedade brasileira, afetando especialmente as meninas e de forma ainda mais severa as meninas negras. Em 2015, havia cerca de 138 mil meninas entre 10 e 17 anos que trabalhavam como domésticas, um número bem superior à da população de mais de metade dos municípios brasileiros. Destas, 71% eram negras. Este recorte é de uma reportagem do início dos anos 2000, que traz a reprodução de 2 classificados de jornais de setembro de 1999. Uma prova histórica da invisibilidade, atualidade e tolerância da sociedade em relação a esse grave problema. Apesar de o trabalho infantil doméstico ter diminuído de 2005 a 2008, ele voltou a crescer em 2009, como reflexo da crise econômica e financeira mundial. Em 2011, sua trajetória de queda é retomada e se mantém constante até 2014. Em 2015, há um novo aumento. Tanto no trabalho doméstico quanto fora dele, as mulheres sofrem também com outra característica do nosso modelo: a alta porcentagem de ocupações precárias, informais e de baixa qualidade. Isso coloca um grande número de trabalhadoras à margem dos mecanismos de proteção social, sem benefícios como o salário mínimo, o direito à aposentadoria e as licenças remuneradas. Em 2018, 41,5% da população ocupada no Brasil estava na informalidade, o que representava 38,3 milhões de pessoas, um número superior a toda a população do Canadá. Essa precarização do mercado de trabalho atinge de forma mais intensa as mulheres e a população negra em geral, chamando a atenção mais uma vez para a urgência das ações de enfrentamento às desigualdades de gênero e de raça, infelizmente tão presentes no nosso país. No nosso próximo encontro, vamos falar mais sobre isso ao abordar as condições de trabalho de mulheres brancas e negras e de homens negros. A análise desse cenário mostra quão evidentes são as diferenças e como é fundamental mudar essa realidade para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas. Até lá!